Olá pessoal, vamos começar nossa próxima aula de Cálculo Diferencial Integral 1. Aula 5. Limites laterais. Definição. Seja f uma função definida em um intervalo aberto a c. Dizemos que o número L é o limite à direita da função f quando x tende para a e escrevemos limite de f de x é igual a L quando x tende para a mais c. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que módulo de fx menos L é menor que epsilon, sempre que x maior que a e menor que a mais delta. Olha, se o limite de f de x é igual a L quando x tende a mais, dizemos que f de x tende para L, né? f de x ou y tende para L quando x tende para a pela direita. Usamos o símbolo x tende para a mais para indicar que os valores de x são maiores do que a. Definição. Seja f uma função definida em um intervalo aberto dA. Dizemos que o número L é o limite à esquerda da função f quando x tende para a e escrevemos que limite de f de x é igual a L quando x tende para a menos c. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que módulo de f de x menos L é menor que epsilon, sempre que x maior que a menos delta e menor que a. Olha, se o limite de f de x é igual a L quando x tende a menos, dizemos que f de x tende para L quando x tende para a pela esquerda. Usamos o símbolo x tende para a menos para indicar que os valores de x são menores do que a. Exemplo, né? Nada melhor do que exemplo para entender a matemática. Dada a função f de x igual a 1 mais raiz quadrada de x menos 3, determinar, se possível, limite de f de x quando x tende para 3 mais e limite de f de x quando x tende para 3 menos. Olha, a função só é definida para x maior ou igual a 3. Por quê mesmo? Olha, domínio da função, né? Qual é o domínio dessa função aqui? Aquelas duas perguntinhas que nós temos que fazer para encontrar o domínio da função. Tem fração nessa função? Não. Tem raiz de índice par? Tem. Opa, se tem raiz de índice par, aqui temos raiz quadrada de x menos 3. O que não pode acontecer com raiz de índice par? O que não tem solução? Lembrando que nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais. Toda vez que não é dado o nome do conjunto, nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais. Olha, x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero, porque x menos 3 não pode ser negativo. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. E qual é a maneira de x menos 3 ser maior ou igual a zero? X tem que ser maior ou igual a 3. Né? Se x for 3, quanto que dá? 3 menos 3, 0. Raiz quadrada de zero existe. Se x for 4, quanto que dá? 4 menos 3, 1. Raiz quadrada de 1 existe. Se x for 5, 5 menos 3, 2. Raiz quadrada de 2 não dá exata, mas existe. Ou seja, qualquer valor maior que 3 que eu colocar aqui vai dar um número positivo e eu consigo extrair raiz de número positivo. Agora, se eu pegar um número menor que 3, né? Vamos pegar 2. 2 menos 3, menos 1. E não existe raiz quadrada de menos 1. Não existe raiz quadrada de número negativo. Depois, 1. 1 menos 3, menos 2. Está vendo? Quanto menor eu colocar, quanto menor for o valor de x, menor vai ser o resultado e vai ser negativo e nós não conseguimos extrair raiz de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Então, o meu x só vai ser definido quando ele for maior ou igual a 3, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Desculpa. Então, continuando aqui, depois dessa revisão de pré-cálculo, né? A função só é definida para x maior ou igual a 3, e já acabei de explicar para vocês por quê. Assim, não existe limite de f de x quando x tende a 3 menos. Né? O que significa x tender a 3 menos? X é um número bem próximo de 3, mas menor que 3. E eu acabei de mostrar que essa função não existe para x menor que 3. Então, não existe o limite de f de x quando x tende a 3 menos. Para calcular o limite de f de x quando x tende a 3 mais, podemos aplicar o limite direto. Né? Então, limite de f de x quando x tende a 3 mais é a mesma coisa que limite de... Quem é o f de x mesmo? 1 mais raiz quadrada de x menos 3 quando x tende a 3 mais, que é igual... Agora eu posso apenas substituir, né, o valor de x, onde tem x eu vou colocar 3, então vai ficar igual a 1 mais raiz quadrada de
3 menos 3, que é a raiz quadrada, 3 menos 3 é 0, que é igual a 1 menos a raiz quadrada de 0. Então, eu posso falar que o limite de f de x, quando x tende a 3 mais, é igual a 1. Exercício 1. Olha, seja a função f de x é igual a módulo de menos x sobre x, se x diferente de 0. E f de x é igual a 1, se x é igual a 0. Isso aqui é uma função definida por duas sentenças, que foi visto no pré-cálculo, ou ensino médio. Então, y é igual a isso quando x é diferente de 0, e y é igual a isso quando x é igual a 0. É a mesma coisa de escrever isso. Então, ele está pedindo para determinar limite de f de x quando x tende a 0 mais, e limite de f de x quando x tende a 0 menos, e também pediu para esboçar o gráfico. Vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 0 mais. Se x tende a 0 mais, significa que x é um número perto de 0, mas maior que 0, correto? Nesse caso, portanto, x é um número positivo, ele é maior que 0 positivo. E o modo de número positivo é o próprio número. Assim temos que limite de f de x quando x tende a 0 mais é menos. Esse menos era o menos da função. Menos que estava aqui na função. Módulo de x, como o x é um número positivo, o módulo de x é o próprio x. Então, ficou menos x sobre x. Então, vamos aqui. Então, limite de f de x quando x tende a 0 mais vai ser menos o menos da função x sobre x, que é igual, x dividido por x é 1, tem um menos que menos 1. Então, implica que limite de f de x quando x tende a 0 mais é menos 1. Agora, vamos fazer a letra B. Ele quer limite de f de x quando x tende a 0 menos. Olha, se x tende a 0 menos, o que significa isso? Significa que x é um número perto de 0, mas menor que 0. Portanto, x é um número negativo. E módulo de número negativo é o oposto do número. Então, nesse caso, o limite de f de x quando x tende a 0 menos vai ser menos. Esse menos é da fórmula, é da função. Esse menos é da função. Está aqui. O que mais? Menos x. Por que menos x? Porque a expressão é módulo de x. E como x é um número negativo, então módulo de um número negativo é o oposto dele. Então vai ser menos x. Por isso que tem menos x. Então vai ser menos, esse menos é da função, menos x, porque módulo de número negativo é o oposto dele, sobre x. Que é igual menos, menos x dividido por x é menos 1. Menos com menos, para eliminar a aparência, é positivo. Então, limite de f de x, quando x tende a 0 menos, é 1. O gráfico é mostrado abaixo. Então, veja bem. Quando x é igual a 0, vamos começar de baixo para cima. Quando x é igual a 0, meu y vale quanto? 1. Então, eu tenho o ponto 0, 1. Aqui, bolinha fechada. Que tem um ponto só. Agora, quando x é diferente de 0? Para x ser diferente de 0, x tem que ser ou maior que 0 ou menor que 0. Vamos pegar no caso de x maior que 0. Quando x é maior que 0, o módulo, nós já acabamos de ver no limite, que módulo de x é o próprio x. Então, vai ficar menos x sobre x, que é menos 1. Então, quando x é maior que 0, o valor do meu y sempre vai ser uma função contínua. Lembrando que ele é maior que 0, então aqui tem que ser bolinha aberta. É maior. Quando ele é igual a 0, ele é uma função definida por duas sentenças. Quando o x é igual a 0, está aqui, x é igual a 0 e y é igual a 1. Está aqui, essa bolinha. Ele é maior que 0. Então, ele começa depois do 0, x, Aqui está o eixo x, x está aqui. X0, x1, x2, x3, então x é 0. Ele é maior que 0, um pouquinho para lá do 0. O que acontece com o valor de y? É menos 1. Porque eu acabei de mostrar para vocês, se é maior que 0, x é positivo, o módulo de número positivo é o próprio número, então vai ficar x e tem o menos antes, menos 1. Agora, se x é menor que 0, x menor que 0 é aqui, antes de 0.
0, 1, 2, 0, menos 1, menos 2, menor que zero, está aqui, né? E se x é menor que zero, o módulo de um número negativo é o oposto dele. Então vai ficar menos com menos x, igual nós fizemos no limite, acabamos de calcular o limite. E menos com menos é mais, então vai dar 1. Então, para quando x é menor que zero, qual é o valor de y? Sempre vai ser 1. Tá aqui.